Beatriz se sentou lentamente na banca de cimento. O frio a envolvia como uma capa invisível, e as mãos tremiam por causa da fome e do vento cortante. Seus olhos, cansados de tanto vagar, olhavam para o nada, sem esperança, mas também sem vontade de se perder em pensamentos que só a afundavam mais. Ela não era mais uma mulher, era apenas uma sombra, invisível para os que passavam por ela, perdida nas ruas, nas noites solitárias e na luta diária pela sobrevivência. Suas roupas, poídas e sujas, falavam mais sobre sua vida do que ela mesma poderia explicar. Ela não se importava mais com as roupas ou o que os outros pensavam, apenas queria encontrar algo para comer, algum lugar onde pudesse descansar sem se preocupar com o perigo. O parque, normalmente cheio de risos e crianças brincando, estava vazio em um domingo à tarde. Alguns poucos transeuntes passavam apressados, mas ninguém parecia notar Beatriz sentada ali, como uma peça esquecida de um quebra-cabeça que ninguém tentava resolver. Ela fechou os olhos por um momento, tentando afastar a dor e o cansaço que se acumulavam em seu corpo. O albergue onde costumava se abrigar fechava cedo naquele dia, e a ideia de passar mais uma noite nas ruas a aterrorizava. Beatriz não tinha mais para onde ir. E se fosse outra noite vagando pelas ruas escuras, em busca de algo que nem sabia o que era? Foi então que ouviu um som distante, um riso de criança que se aproximava rapidamente. Ela abriu os olhos e viu um menino correndo ao longe, com os cabelos bagunçados e um sorriso inocente. Carlos era o nome dele, como ela logo descobriu. Aos poucos, ele foi se aproximando, correndo de um lado para o outro, enquanto as palmeiras ao redor balançavam com o vento. Beatriz assistiu à cena com um sorriso contido, um pequeno vislumbre da infância perdida que ela própria nunca teve. O menino parecia tão feliz, tão livre, mas em um segundo, o equilíbrio de Carlos falhou. Ele tropeçou em uma raiz e, antes que pudesse reagir, caiu de cara no chão com um estrondo. O barulho foi forte o suficiente para atrair a atenção de alguns, mas ninguém se moveu. Pessoas que passavam olharam de relance, mas logo continuaram seu caminho, como se o menino fosse apenas um obstáculo temporário em seu dia agitado. Beatriz, no entanto, se levantou imediatamente sem hesitar. Seu instinto de cuidado, algo que ainda estava ali apesar da dor e da desilusão, a fez correr até o menino que chorava, com o rosto marcado pela sujeira e um pequeno corte na testa. "Ei, você está bem?" Beatriz perguntou suavemente, agachando-se ao lado dele. Carlos levantou a cabeça, seus olhos grandes e assustados, mas ao ver a mulher algo em seu olhar mudou. Em vez de medo, havia curiosidade e um pouco de alívio. Beatriz sorriu para ele, uma expressão tímida, mas genuína. Ela percebeu que os cordões dos sapatos do menino estavam desamarrados, o que só complicaria sua situação quando tentasse se levantar. "Deixe-me te ajudar", ela disse, agachando-se ainda mais perto, tentando não invadir o espaço do garoto. Com delicadeza, ela pegou os sapatos de Carlos e começou a amarrá-los, um gesto simples, mas de grande significado. Os olhares dos outros ao redor eram de desconforto e desconfiança, mas Beatriz estava além disso. Ela não sentia mais vergonha. O único ser humano que ela sentia ser digno de sua ajuda agora era aquele menino. Ao terminar de amarrar os sapatos, Beatriz olhou para Carlos, que já não chorava mais. Ele estava apenas ali, em pé, quieto, como se sentisse que estava sendo cuidado. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. "Melhor assim, não é?" Beatriz perguntou, tentando fazer com que Carlos sorrisse. O menino balançou a cabeça, um sorriso tímido começando a aparecer em seus lábios. Ele olhou para Beatriz sem dizer nada, mas seus olhos estavam cheios de gratidão. Foi quando ele levantou a mão e apontou para um carro estacionado não muito distante. "Meu pai está ali", ele disse, com um sorriso tímido e uma voz suave. Beatriz se virou, e seu olhar encontrou Antônio, o pai de Carlos, que já estava se aproximando com uma expressão séria, mas não hostil. O homem vestia um terno escuro, adequado para um dia de trabalho, e ao vê-los, seu rosto se suavizou. Ele olhou para o filho, depois para Beatriz, e algo em seu olhar mostrou que ele estava surpreso e tocado pela cena que acabara de presenciar. "Obrigado", Antônio disse,
a voz cheia de gratidão. Carlos é um pouco travesso, mas é bom ver que você o ajudou. Não estava esperando isso. Deveria ter ajudado, mas vi que você chegou primeiro. Beatriz apenas deu de ombros, com um sorriso discreto. Não foi nada, ela respondeu. Ela sabia que o que havia feito não era grande coisa, mas para ela foi um gesto de humanidade que ainda restava. Não era só um simples ato de ajudar uma criança. Era a lembrança de que ela ainda possuía algo bom em seu coração, apesar de tudo. Posso te convidar para jantar? Antônio perguntou, olhando para ela com um olhar mais gentil agora. Beatriz hesitou por um momento, mas a fome e o cansaço falaram mais alto. Ela não sabia como recusar. Nunca tinha sido convidada para algo tão simples e ao mesmo tempo tão importante. Eu aceito sim. Só não sei se será uma boa ideia, respondeu ela, com um tom desconfiado, ainda receosa. Eu insisto, Antônio continuou. Você fez algo que eu nunca esperaria. Por favor, aceite. E se não se importar, talvez eu tenha algo para você fazer. Está procurando trabalho? Cuidar de meu filho, talvez. As palavras de Antônio soaram como uma proposta inesperada, e Beatriz sentiu um turbilhão em seu peito. Ela não sabia como reagir. Trabalhava para sobreviver, mas nunca tinha sido tratada como algo mais do que um problema a ser ignorado. Ela pensou por um instante, as palavras de Antônio reverberando em sua mente. Um trabalho, a oportunidade de ter algo a fazer. Talvez fosse um sinal. E com isso, a vida de Beatriz começava a mudar. Para ela, era mais do que uma simples refeição. Era uma chance. Está bem, ela respondeu, com uma leveza que não sentia há muito tempo. Eu aceito. A partir desse momento, Beatriz não sabia, mas aquela refeição simples daria início a algo maior do que ela poderia imaginar. Uma mudança, que começaria com a chance de cuidar de Carlos, mas que logo a faria enfrentar seus próprios fantasmas e talvez descobrir que ela ainda poderia ser algo mais do que a sombra que se tornara nas ruas. O encontro naquele parque seria o primeiro passo para uma nova vida, mesmo que cheia de incertezas. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do apartamento de Antônio, iluminando suavemente o ambiente simples, mas acolhedor. Beatriz estava ali pela primeira vez em muito tempo, dentro de um espaço que parecia ter sido feito para ela, mas que ao mesmo tempo a fazia se sentir estranha. A cama estava impecavelmente arrumada, e o cheiro de café fresco invadia a cozinha. Tudo parecia confortável, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Para ela, o conforto era quase uma ameaça, algo do qual ela havia se afastado tanto que agora lhe causava desconforto. Ela havia aceitado o trabalho de cuidar de Carlos, mas não sabia bem o que esperar. O menino, tão alegre e cheio de vida, parecia uma grande responsabilidade. Apesar de todo o carinho que ele demonstrava, Beatriz ainda não estava pronta para confiar completamente nesse novo papel. Ela tinha um passado pesado, repleto de cicatrizes que a faziam desconfiar até dos gestos mais gentis. Cada olhar de Antônio, cada palavra de encorajamento era como um teste. Ela se perguntava, até onde ele vai esperar que eu me mostre? Carlos, como sempre, parecia ignorar a tensão que ela carregava. Ele corria pela casa, fazendo barulho, rindo e brincando, com a energia típica de uma criança que não conheceu a dor da solidão. Beatriz o observava de longe, tentando entender como aquilo funcionava. Ela começava a perceber que, para Carlos, ela não era apenas uma empregada. Era alguém que ele confiava, alguém que ele procurava quando precisava de conforto. Isso a surpreendia. No entanto, havia algo que ainda a incomodava. Antônio estava gentil e atencioso, mas Beatriz não conseguia ver aquilo apenas como um gesto de bondade. Ela tinha vivido tempo demais nas ruas para acreditar que os outros faziam algo sem esperar algo em troca. Talvez fosse a desconfiança de alguém que havia sido traída e descartada, ou talvez fosse o medo de confiar demais, mas a sensação de que tudo aquilo era bom demais para ser verdade não saía de sua mente. Enquanto ela tentava se acostumar com a nova rotina, Raquel, amiga de Antônio, observava de longe. A mulher, que até então parecia ser apenas uma presença nos arredores da vida dele,
começou a se mostrar mais presente. Raquel não estava satisfeita com a presença de Beatriz e sua crescente proximidade com Carlos. Ela via a mulher como uma ameaça, alguém que poderia desestabilizar a relação que tinha com Antônio. Aos poucos, Raquel começou a insinuar que Beatriz não era a pessoa que parecia ser. Ela começou a espalhar boatos sobre o passado da mulher, questionando suas intenções e até mesmo sugerindo que ela tinha outros interesses, além de cuidar de Carlos. Raquel, com seu olhar atento e calculista, sabia que precisaria de algo mais para destruir a imagem de Beatriz aos olhos de Antônio. E foi aí que ela encontrou a foto. Uma foto antiga de Beatriz com Pedro, seu irmão, foi encontrada por Raquel em uma das redes sociais de Beatriz. Na imagem, ela parecia jovem e perdida, com o olhar vazio de alguém que havia enfrentado os piores momentos da vida. Raquel sabia exatamente o que fazer com aquilo. Ela usou a foto para plantar a semente da dúvida em Antônio, sugerindo que Beatriz estava ligada a pessoas duvidosas, que ela tinha um passado complicado e que poderia não ser confiável. O impacto da foto foi imediato. Antônio começou a questionar tudo o que sabia sobre Beatriz. Ele não queria acreditar nas insinuações de Raquel, mas a dúvida já havia sido semeada em sua mente. O dilema era claro: confiar em Beatriz, que parecia ser genuína, ou continuar com a amizade de anos com Raquel, que sempre esteve ao seu lado, mas agora estava se mostrando cada vez mais desconfortável com a situação. Enquanto isso, Beatriz se sentia cada vez mais deslocada. Ela começava a perceber que, apesar de estar ali com Antônio e Carlos, ainda era vista como uma intrusa. Raquel sabia que ela estava em uma posição vulnerável, e ela não hesitou em usar isso contra Beatriz. A tensão crescia à medida que as palavras de Raquel se espalhavam como fogo entre as pessoas que conheciam Antônio. A mulher que antes parecia ser apenas uma figura secundária na vida dele, agora estava se tornando uma força que ele teria que enfrentar. Beatriz tentou ignorar os comentários e as fofocas, mas uma tarde, quando Carlos estava na escola, ela recebeu uma visita inesperada. Raquel apareceu à porta, com um sorriso forçado e uma expressão que ela não conseguia esconder. "Beatriz", disse ela, "sabe, eu não posso deixar de me perguntar. Você tem certeza de que está no lugar certo? Quero dizer, esse trabalho, essa vida, será que não é um pouco demais para você?" A conversa não passou de um jogo de palavras, mas Beatriz já sabia onde aquilo estava indo. Ela podia sentir a pressão crescendo, e agora ela tinha a sensação de que não poderia mais se esconder atrás da cortina da confiança. Antônio estava mudando. As atitudes dele, antes gentis, agora pareciam carregadas de uma desconfiança sutil. Ele não estava mais tão presente como antes. Ele não olhava para ela da mesma forma. O medo de ser rejeitada começou a apertar o coração de Beatriz, mas, em vez de recuar, ela resolveu lutar. Ela não iria permitir que alguém, seja Raquel ou qualquer outra pessoa, a fizesse voltar para as ruas. Enquanto ela refletia sobre tudo isso, Carlos voltou da escola, correndo pela casa e invadindo o espaço de Beatriz como sempre fazia. Ele se jogou nos braços dela sem perceber o peso da situação, com a alegria típica de uma criança. "Vamos brincar", gritou ele, sem se importar com os problemas adultos. Beatriz sorriu, sem dizer nada. Não havia mais espaço para incertezas. A confiança de Carlos nela era tudo o que ela precisava para continuar em frente. Ela sabia que, se queria permanecer ali, teria que enfrentar o que estava por vir. Mas, por enquanto, o que ela mais queria era estar com Carlos e mostrar a ele que ela não era apenas uma mulher sem lar. Ela era alguém capaz de cuidar dele, alguém que, apesar de tudo o que passou, ainda tinha a capacidade de ser algo mais. A noite caía suavemente sobre a cidade, e Beatriz sentia o peso do silêncio em cada canto do apartamento. Ela se sentou na beirada da cama, as mãos tremendo ligeiramente, mas não por causa do frio. As paredes ao seu redor pareciam mais apertadas do que nunca, como se o espaço em que estava se tornasse claustrofóbico quando o medo do passado a alcançava. Ela tentava evitar olhar para o espelho, onde seu reflexo parecia lembrar-lhe da mulher que fora.
A mulher que passou dias e noites sem rumo, perdida nas ruas e abandonada por todos. Mas o medo não estava no espelho, estava na lembrança de Pedro. Pedro, seu irmão. O homem que a traiu, que a deixou sozinha em um mundo cruel e agora estava de volta. Não fisicamente, mas com suas ameaças, suas palavras cruéis, sua presença que parecia impregnar o ar mesmo à distância. Beatriz sabia que sua vida tranquila ao lado de Antônio e Carlos estava prestes a ser destruída. E o pior de tudo, ela sabia que a culpa disso era sua. Não importava o quanto ela tentasse esconder, o quanto se esforçasse para apagar o passado. Ele sempre voltava com mais força, mais ardente, como uma chama que nunca se apaga. Enquanto Beatriz refletia sobre o que fazer, Antônio estava em seu escritório, tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente não parava de voltar para o que havia acontecido. Ele não sabia o que estava acontecendo entre ele e Beatriz, mas sentia que as coisas estavam mudando. Cada dia que passava com ela e Carlos parecia mais certo, mais natural. Ele já não via Beatriz como uma estranha, mas como alguém que, apesar de tudo o que passou, ainda tinha algo bom dentro de si. No entanto, ele não sabia como lidar com as novas informações que Raquel lhe havia dado. Raquel, mais uma vez, interferiu. Com seu olhar crítico e suas palavras venenosas, ela começou a plantar sementes de dúvida na mente de Antônio. Você sabe o que ela fez, não sabe? Raquel havia dito quando ele a procurou para falar sobre Beatriz. Você realmente sabe quem ela é? O que ela fez no passado? Ela não disse nada explicitamente, mas seus olhos e o tom de voz indicavam o suficiente. Antônio começou a se perguntar se Beatriz estava realmente tão limpa quanto parecia. Raquel fez questão de mencionar o nome de Pedro, sem sequer saber que ele já estava sendo uma sombra crescente na vida de Beatriz. Pedro ligou para Beatriz naquela noite, a voz dele fria e ameaçadora, como se ele estivesse esperando esse momento desde o dia em que ela escapou de suas garras. A conversa foi curta, mas o impacto das palavras foi profundo. Você acha que pode viver a vida que escolheu agora? Eu vou destruir isso tudo, Beatriz. Você sabe o que eu posso fazer. E o pior de tudo é que você sabe o que eu sei. Como você vai explicar isso para Antônio e Carlos? Ele disse com uma risada seca no final. Beatriz sentiu uma onda de pânico tomá-la de assalto, mas antes que pudesse pensar em uma resposta, a ligação foi encerrada. Ela ficou olhando para o celular, em estado de choque. O que fazer? Fugir novamente? Ou enfrentar esse homem que ela tanto temia e que, de alguma forma, ainda controlava partes de sua vida? A escolha parecia difícil demais. O passado de Beatriz era uma tempestade que nunca a deixava em paz, e agora ela não podia mais escapar. Mas havia algo mais profundo nela, algo que a fazia, pela primeira vez em muitos anos, considerar lutar contra o que parecia ser inevitável. Ela olhou para o celular, as palavras de Pedro ainda ecoando em sua mente, e se perguntou se poderia contar com Antônio para ajudá-la. Ela sabia que, ao admitir seu passado, ela colocaria tudo em risco, mas ao mesmo tempo não tinha mais escolha. Ela tinha que confrontá-lo se não por ela mesma, então por Carlos, por quem ela começava a desenvolver um amor que nunca imaginou ser capaz de sentir. Naquela noite, quando Antônio chegou em casa, a tensão estava no ar. Beatriz o esperava na sala com o olhar sério, como alguém que estava prestes a enfrentar um grande dilema. Ela não sabia como começar, mas as palavras finalmente saíram. Antônio, eu preciso te contar algo. Algo que talvez mude tudo entre nós. Ela disse, a voz trêmula. Ele se sentou ao lado dela, aguardando, mas não sabia o quanto estava prestes a ser revelado. Beatriz olhou para ele, sentindo uma dor crescente no peito. Ela sabia que estava prestes a expor sua alma, a abrir as portas para um passado que a atormentava. Mas, no fundo, ela sabia que não poderia continuar vivendo com esse peso, com o medo constante de que tudo fosse destruído por uma mentira. Pedro, ela começou a explicar, e as palavras que saíam de sua boca eram difíceis de engolir. Ela contou a Antônio sobre seu irmão, sobre como ele a havia traído, sobre como ela tinha sido abandonada na rua por ele. Pedro era a razão pela qual ela se sentia impotente diante do passado.
Ele tinha ameaçado sua liberdade, sua segurança, e agora ele estava de volta, com intenções ainda piores. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Beatriz. O que ele ouviu foi uma mistura de dor, arrependimento e desespero. Ele não sabia como lidar com a situação, mas algo dentro dele disse que não poderia simplesmente virar as costas para Beatriz. Ela não estava pedindo desculpas por quem era. Ela estava pedindo ajuda. Eu não sabia disso. Antônio finalmente falou, a voz baixa, como se estivesse tentando absorver o peso da revelação. Mas eu acredito em você, Beatriz, e eu vou te proteger. Eu e Carlos estamos com você. Essas palavras foram o que Beatriz precisava ouvir. Antônio não a julgou, não a afastou. Ele a abraçou. E naquele momento, ela sentiu uma onda de alívio, como se a sombra que a seguia finalmente começasse a desaparecer. Mas a batalha estava longe de terminar. Pedro ainda estava à espreita, e as ameaças que ele fazia não eram vazias. Mas, pela primeira vez, Beatriz sentiu que poderia enfrentar o que quer que viesse pela frente, com o apoio de Antônio e Carlos ao seu lado. Ela tinha uma família agora, e isso significava que ela não precisava mais enfrentar o passado sozinha. A casa de Antônio parecia mais viva a cada dia. A manhã começava com o som das risadas de Carlos, que corria pela sala, animado por mais um dia de brincadeiras. Beatriz o observava de longe, um sorriso tímido no rosto. Ela ainda não estava completamente confortável com sua nova vida, mas havia algo sobre os pequenos momentos de felicidade compartilhados com Carlos que fazia com que ela se sentisse, pela primeira vez em muito tempo, parte de algo. Cada sorriso do menino a fazia se sentir mais conectada a ele, e a relação que antes parecia ser apenas um trabalho começou a se transformar em algo mais profundo. Naquela manhã, Antônio estava na cozinha, preparando o café da manhã. Quando Beatriz entrou na sala, ele se virou e sorriu para ela, uma expressão de afeição genuína que Beatriz ainda não sabia como lidar. Era o tipo de sorriso que indicava que ele não estava apenas sendo educado, mas que realmente se importava. Acordar ao lado de Carlos e Antônio, em um ambiente que não era mais uma rua ou uma cama fria em um albergue, começou a criar uma sensação de normalidade que Beatriz tinha dificuldade de acreditar que poderia alcançar. "Bom dia, Beatriz. O café já está pronto", disse Antônio com a voz suave enquanto mexia a colher na caneca. Ele fez um gesto para que ela se aproximasse e tomasse um pouco de café com ele. Beatriz hesitou, um pouco desconfortável, como se ainda fosse um peso se sentir parte daquilo. Mas algo dentro dela, talvez um desejo de aceitar a vida que estava começando a se abrir, a fez se aproximar. Ela se sentou à mesa e, antes que falasse, Carlos apareceu correndo até ela, subindo na cadeira ao lado. "Você sabe fazer ovos mexidos, Beatriz?" Carlos perguntou com uma expressão curiosa. Beatriz sorriu, seu olhar se suavizando com a ingenuidade do menino. "Sim, sei", respondeu com um sorriso tímido, sentindo o calor de uma nova responsabilidade crescer dentro de si. Ela não era mais apenas uma mulher perdida nas ruas. Agora, ela era alguém que podia cuidar de outra pessoa, algo que, até pouco tempo atrás, ela nunca pensaria ser possível. Ao longo da refeição, a conversa fluía naturalmente entre Antônio e Carlos. Beatriz sentia uma desconfortável tranquilidade, algo que a fazia se perguntar se ela realmente merecia aquele tipo de vida. Mas antes que pudesse pensar muito, Carlos puxou sua atenção com uma pergunta simples. "Beatriz, você gosta de ver filmes de aventura?" perguntou Carlos, olhando para ela com os olhos brilhando de expectativa. Ela não sabia como responder. Sempre se viu como uma espectadora distante da vida dos outros, mas agora parecia que, de alguma forma, ela fazia parte da vida de alguém. "Sim, gosto de filmes de aventura", respondeu ela um pouco mais tranquila, sentindo o vínculo se fortalecer ainda mais. Enquanto o clima na casa se aquecia com essas pequenas interações cotidianas, algo ainda pesava no ar. Raquel, amiga de Antônio, estava se tornando uma presença cada vez mais desconfortável. A mulher, que sempre parecia ter uma opinião sobre tudo, começou a questionar mais e mais a presença de Beatriz em sua casa e na vida de Antônio. Numa tarde, quando Antônio saiu para trabalhar,
Raquel apareceu na porta. Ela tinha aquele sorriso que Beatriz já reconhecia como falso, e os olhos, sempre astutos, a estudaram com intensidade. Beatriz, como vai? Estava pensando em você, disse Raquel, com uma voz suave demais para ser genuína. Beatriz desconfiou imediatamente. Eu estou bem, Raquel, respondeu, tentando manter a compostura. Raquel sorriu de maneira sardônica. Eu ouvi umas coisas sobre seu passado. Antônio talvez não saiba de tudo, mas seria bom ele saber antes que alguém mais conte. Eu não sou amiga de fofocas, mas é algo importante, ela disse, sua voz ainda suave, mas carregada de um tom que Beatriz não conseguiu ignorar. Aquelas palavras bateram fundo. Beatriz sentiu o peso da desconfiança da mulher se materializar ao seu redor. Ela tentou ignorar, mas Raquel estava jogando com sua fragilidade, mexendo com os fantasmas que ela ainda não havia enfrentado. Você precisa se cuidar, Beatriz. Nem todos ao redor de Antônio são tão ingênuos como ele. Eu só quero que ele esteja bem. E Carlos, claro, disse Raquel, como se estivesse dando conselhos. Cuidado para não deixar que seu passado interfira na vida deles. Essas palavras ecoaram na cabeça de Beatriz por horas. Ela já tinha ouvido isso antes. As ameaças veladas, a sensação de que, por mais que tentasse fazer a coisa certa, o passado estava sempre lá, pronto para pegá-la. Ela não podia se permitir falhar. Não agora que havia conquistado um pedaço de felicidade ao lado de Antônio e Carlos. No entanto, o que Raquel não sabia era que, quanto mais ela tentava minar Beatriz, mais Antônio começava a confiar nela. Ele sentia algo diferente nela, algo que não sabia explicar, mas que o fazia ver Beatriz de uma maneira especial. Ele sabia que ela tinha um passado difícil, mas o que importava agora era o presente, o futuro que eles estavam criando juntos. Ele não estava disposto a deixar que Raquel interferisse nisso. Na noite seguinte, Antônio e Beatriz conversaram sobre o que acontecia. Não me importo com o que Raquel diz, Beatriz, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Você tem me mostrado que é digna de confiança. Não vou deixar que nada nos separe. Você e Carlos agora fazem parte da minha vida e eu vou proteger isso. As palavras de Antônio foram um bálsamo para Beatriz. Ela ainda tinha suas inseguranças, mas o apoio dele a fez perceber que ela poderia finalmente ter uma chance verdadeira de reconstruir sua vida. Ela estava começando a entender que, apesar de todos os fantasmas do passado, ela podia ser alguém nova, alguém digna de amor e confiança. Mas como ela logo descobriria, o passado de Beatriz não estava pronto para ser esquecido tão facilmente. As ameaças de Raquel e as sombras de Pedro ainda estavam lá, à espreita, aguardando o momento certo para atacar. Beatriz teria que enfrentar tudo isso de cabeça erguida se realmente quisesse ter uma chance de ser feliz. O sol da manhã se infiltrava pelas cortinas do pequeno apartamento, iluminando as paredes que agora pareciam mais cheias de vida. Beatriz sentia a leveza de um dia diferente, um dia em que ela não acordava com o peso do passado sobre os ombros. Sentada à mesa, ao lado de Antônio e Carlos, ela olhava ao redor, maravilhada com a transformação que sua vida havia experimentado nos últimos meses. Antes, tudo parecia ser uma luta sem fim, mas agora havia algo de inusitado na paz que a rodeava. Carlos, sentado à mesa com seu sorriso inconfundível, fazia perguntas sobre o mundo, enquanto Antônio, com seu olhar tranquilo, respondia com paciência. Beatriz, observando aquela cena, sentia o coração bater mais forte. Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto, onde pudesse olhar para o futuro e ver um caminho cheio de possibilidades, sem que as sombras de seu passado obscurecessem cada passo. No entanto, o peso do passado ainda se fazia presente, embora de maneira diferente. Raquel continuava a ser uma presença desconfortável, mas desta vez, Beatriz estava preparada para enfrentar suas mentiras e manipulações. Ela sabia que não seria fácil, mas estava decidida a não deixar que mais ninguém colocasse em risco o que ela havia construído com tanto esforço. A maior ameaça, porém, ainda estava em Pedro. Seu irmão, o homem que havia a abandonado e traído tantas vezes,
Ainda era uma ferida aberta em sua vida. Ela sabia que não poderia seguir em frente sem confrontá-lo. No entanto, Beatriz também sabia que isso exigia mais do que coragem. Precisava ser uma decisão de fechamento, um momento decisivo para cortar os laços com um passado tóxico e dar o passo definitivo em direção a uma nova vida. Naquela tarde, ela pegou o celular, respirou fundo e discou o número de Pedro. Ele atendeu depois de alguns segundos, sua voz cheia de frieza e desdém. Beatriz, não esperava ouvir de você novamente, disse ele, como se soubesse que estava no controle. Vejo que está vivendo sua vidinha nova, mas você sabe que isso não vai durar, não é? Ela sentiu a raiva subindo em sua garganta, mas ao invés de ceder àquela emoção, Beatriz decidiu, pela primeira vez, ser a dona de sua própria história. Eu não vou mais permitir que você controle minha vida, Pedro, disse ela com a voz firme. Eu cortei os laços com você há muito tempo e agora é definitivo. Você não tem mais nenhum poder sobre mim. Eu não sou mais a garota que você pode manipular ou ameaçar. E a partir de agora, eu vou viver minha vida com dignidade, sem carregar o peso das suas traições. Houve um silêncio do outro lado da linha, e por um momento, Beatriz pensou que ele fosse contestar e insultá-la, como fazia em outras ocasiões. Mas não, ele apenas riu, um riso vazio e sem emoção. Você acha que pode mudar, Beatriz? A vida não é assim. Não se esqueça de quem você é. Beatriz sentiu o alívio tomando conta de seu corpo. Não foi uma vitória de palavras, mas uma vitória de ação. Ela havia enfrentado seu passado, o confronto que tanto temia, e ao fazê-lo, finalmente se libertou. Eu sei exatamente quem sou, Pedro, e você não tem mais poder sobre mim. Adeus. Ao terminar a ligação, uma sensação de leveza invadiu Beatriz. Ela sabia que, a partir daquele momento, seu futuro seria diferente. Não porque ela tivesse apagado o passado, mas porque tinha decidido que ele não governaria mais sua vida. Ela podia seguir em frente, agora com mais força do que nunca. À noite, Antônio estava em casa quando Beatriz chegou da caminhada, com um sorriso que refletia sua libertação. Ele a olhou com curiosidade, já sabendo que algo havia mudado. Está tudo bem? Ele perguntou com a voz calma. Beatriz se aproximou e se sentou ao lado dele. Sim, está. Finalmente, eu estou livre, disse ela, a voz suave, mas cheia de convicção. Ela olhou para Carlos, que estava brincando com seus brinquedos na sala, e o coração de Beatriz se encheu de uma paz indescritível. Ela tinha o que precisava para ser feliz. Carlos era a razão pela qual ela estava lutando, mas agora sabia que não estava mais lutando sozinha. Antônio olhou para ela, a compreensão em seus olhos. Eu te admiro, Beatriz. Você é mais forte do que imagina. E eu quero que saiba que, a partir de agora, você faz parte da nossa família. E vai ser assim, não importa o que aconteça. Essas palavras simples e verdadeiras marcaram o fechamento do ciclo. Beatriz sentiu que finalmente estava em casa. Ela não precisava mais fugir. Ela tinha Antônio e Carlos. E pela primeira vez em muito tempo, ela sabia o que significava ser parte de algo maior do que ela mesma. Tudo terminou com Beatriz, Antônio e Carlos juntos, compartilhando uma noite tranquila. A tensão que havia pairado sobre eles por tanto tempo começava a se dissipar, como uma nuvem que se afasta quando a tempestade finalmente passa. Beatriz sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas ela estava pronta para o que viesse. Ela estava finalmente em casa.